Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui para mais uma aula de Libras. E o tema de hoje é os adjetivos na Libras. Bem, os adjetivos na Libras, assim como na língua portuguesa, possuem a função de qualificar os substantivos. E na Libras, esses adjetivos sucedem os substantivos, em regra geral. Claro que tem as especificidades que não cabem aqui nessa aula, certo? Então, nós vamos pensar 3 pontos que merecem destaque no uso, na aplicação dos adjetivos na Libras. São eles: primeiro, os adjetivos não flexionam em gênero, ou seja, não possuem na sua estrutura uma marcação para gênero. Por exemplo, magro, magra, bonito, bonita, invejoso, invejosa, certo? Eles sempre vão ser apresentados de forma fixa, certo? Então vamos lá. Magro para homem e para mulher. Invejoso para homem e para mulher. Bonito serve para homem ou para mulher. Mas vocês me perguntam, professora, mas então a Libras é um tanto complexa e imprecisa? A gente nunca vai saber na formação das frases sinalizadas quando se trata de um homem ou de uma mulher, de um macho ou de uma fêmea? Não. É que a Libras, como eu já disse, ela tem suas regras gramaticais próprias, então ela tem uma organização que combina com a sua modalidade visual. Certo? Então a gente vai desenvolver aqui, vou dar alguns exemplos de orações que contenham adjetivos, orações simples, para que a gente consiga identificar a aplicação desses adjetivos na frase, certo? Então vamos lá. A gente viu que na Libras os adjetivos não flexionam em gênero, agora a gente vai ver que eles não flexionam em número também, ou seja, singular e plural. Mas e aí, como que eu vou saber se eu estou me referindo a elas ou a ela? Ou seja, elas são magras ou ela é magra? Fica atento aí que a gente vai desenvolver essas dúvidas todas aí, vamos tirar todas essas dúvidas na frase. Fica ligado aí, tá? Então, a gente viu que não flexiona em gênero, a gente viu que não flexiona em grau e a gente viu que não flexiona em número também, ou seja, aumentativo, diminutivo. Então, vamos lá para as frases agora, para ver como que isso é aplicado e como que é possível organizar uma frase de entendimento bem sofisticado, que fique entendido de forma sinalizada que eu me refiro a homem ou a mulher, masculino ou feminino, macho ou fêmea, aumentativo ou diminutivo, ou no caso de número, né? Se eu estou me referindo a uma frase no plural ou no singular. Veja só. A primeira frase é a seguinte: viram? Eu apontei, coloquei um pronome e dei um adjetivo, mas o adjetivo, como já disse, ele serve magro, né? Ele serve tanto para homem e para mulher. Como que eu vou saber se é magro ou se é magra? Então eu tenho que colocar o recurso do masculino e feminino, homem ou mulher. Então veja como que vai ficar definido corretamente essa frase. Viram?
como é possível se comunicar completamente, plenamente pela Libras. Então, aquela mulher é magra, né? Então, uma outra frase. Elas são magras. Agora eu vou aplicar o número, né? Singular e plural. A variação, a flexão de números, singular e plural. No caso dessa frase, dessa flexão, eu preciso recorrer ao pronome, que é uma outra aula, né, que eu vou postar aqui para vocês, certo? Então, o plural, elas, certo? Então, elas, mulheres magras. Então, se eu coloco no plural elas, então já fica entendido que eu estou me referindo a magras, embora eu aplique o sinal de magra, porque ele não varia em si. Lembra? Ele não varia em gênero, número e grau em si, na sua estrutura interna, os adjetivos. Então, eu tenho que usar o recurso do pronome. Se eu digo elas, magra. Então, vamos fazer uma tradução simplificada para o português, só para vocês entenderem como isso funciona. Elas, mulher, magras. Então, se eu coloquei elas, já fica entendido que eu me refiro a magras e não a magra. Ok? Vamos para o segundo ponto, o terceiro ponto nessa frase, que é a marcação de número aumentativo e diminutivo. Olha só, nesse caso a gente vai usar o intensificador de expressões de corpo e rosto, tá? No corpo e no rosto. Exemplo, ela é magrinha. Então, olha só como isso vai ficar sinalizado. Viram a diferença? Antes eu sinalizei magra, porque era uma magra normal, sem intensificação. Mas eu quero marcar o diminutivo, ou seja, o grau, né? Então, para eu marcar esse grau na estrutura da frase, já que não carrega na estrutura do sinal, do adjetivo, no caso da Libras, então eu tenho que recorrer ao intensificador. Exemplo. Olha minha sobrancelha, né? Flexionou, eu suprimi aqui as bochechas, que isso significa falta, né? Escassez de alguma coisa, né? Então ela é muito magra, ó. Ela, magérrima, ok? Vamos para outras frases para ficar mais claro. O elefante é pesado. Então, o elefante pesado. Então, temos um substantivo e temos um adjetivo. Substantivo elefante, adjetivo pesado. Mas eu quero identificar o gênero nessa frase. Então, para saber se é elefoa ou se é elefante, né? Macho ou fêmea. Já criaram um sinal para macho e para fêmea, mas ele ainda não está bem difundido, né? Já usam, né, em grupos de estudiosos da língua de sinais, mas o que está mais disseminado ainda é o mulher e homem, que se usa também para masculino e feminino, ou seja, para marcar
ou seja, é macho e fêmea para marcar o gênero em animais, ok? Então veja, a elefoa é pesada. Agora vamos para uma outra frase para mostrar o grau, né? No caso, a frase seria: aquela elefoa é muito pesada, é pesadíssima. Então vamos lá sinalizar. Viram? Eu intensifiquei na expressão facial e coloquei os movimentos bem suave, mostrando uma dificuldade, um peso extremo. Então eu estou qualificando como? Mostrando aí o grau, que essa elefoa é muito pesada, certo? Agora vamos para o terceiro grupo de frases, né? Aquela macaca é suja. Então eu já marquei aí o gênero, né? A macaca é suja. Agora vamos marcar o número, né? O plural. Então, aquelas, ó, usei o recurso do pronome, assim como já expliquei anteriormente. Aquelas macacas sujas, né? Agora o grau, né? Viram? Aquela macaca é sujíssima, é imunda, né? Então eu marquei aqui, ó, na minha expressão, a macaca é muito suja. Ela é imunda, ela não é suja. Suja simplesmente. Ela é podre, é imunda, é suja, né? Então é assim que a gente marca o número nas frases da Libras, combinando com o aspecto visual, né? A modalidade visual que é essa língua incrível. Bem, eu vou agora passar para uma outra etapa. Eu vou fazer uma espécie de uma glosa aqui. Vou sinalizar, deixar disponível aqui para vocês alguns sinais de adjetivos que vocês podem estar treinando depois. Um antônimo de cada sinal, certo? Que aí vocês aprendem agora já os antônimos também e alguns substantivos e alguns adjetivos, e aí vão desenvolvendo de forma autodidata aí em casa a Libras, certo? Então vamos lá. Bonito e feio. Observem a expressão facial, tá? Medroso e corajoso. Falso, verdadeiro. Inteligente e burro. Alegre e triste. Esse aqui tem expressão facial mesmo. Então, alegre. Ou você pode sinalizar assim, ó, como se fosse uma pessoa pulando. E triste. Ok? Se vocês gostaram do conteúdo, eu peço que deem um like aí para a gente desenvolver mais conteúdos para incentivar
o aprendizado de vocês na Libras. Se tiverem alguma sugestão que visa o avanço, né, desse canal, eu aceito com o maior prazer. Posta aí pra gente, que a gente vai tentar fazer o melhor para vocês, certo? Beijo, tchau, tchau, bom estudo na Libras para vocês.